Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o método call, que é um método do Python que você pode implementar em uma classe e transformar a instância dessa classe como sendo uma função. Permitir que a instância da classe possa ser chamada como sendo uma função. É um recurso bem interessante, claro que ele tem uma aplicabilidade assim bem específica, né? Bem limitada também, na minha opinião. Mas é bacana a gente poder conhecer como ele funciona e as opções que a gente tem de uso dele. Eu conheci esse método, ou essa forma de implementar as classes, num curso que eu estava fazendo do Space. Me chamou bastante atenção na época quando eu estava fazendo o curso, essa sintaxe aqui. Por quê? Porque o retorno dessa função aqui é uma instância de um objeto. E essa instância era usada assim. Quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre a API do Space, eu verifiquei que muitas classes internas usam um método, implementam um método call. Então, se você for verificar aqui nas documentações aqui da API, na documentação da API, você vai ver bastante a implementação desse método aqui. O que torna e permite que essa instância, né, desse objeto aqui, ela possa ser uma instância, possa ser chamada como sendo uma função. Eu percebi também que no Django, os validators do Django usam essa mesma estratégia. Então, se você for usar implementar um validator próprio, aqui no Django você vai ter que implementar o método call. E é bem interessante, porque as bibliotecas acabam usando esse recurso. Eu acredito muito que o motivo seja expor uma interface assim mais simples, né? Talvez se você precisasse nomear esse método aqui, você teria que encontrar um nome que ficaria muito genérico, enfim. Então, eu acredito muito que é para transformar a chamada dessas classes mais simples. Acredito muito que o motivo seja esse. Perfeito? A ideia nesse vídeo aqui é eu mostrar como você implementa o método e alguns casos de uso que possam ser interessantes para você aplicar no dia a dia. A sintaxe de uma classe que implementa esse método ela é muito simples. Basicamente aqui eu defino a função dentro daquela ideia de você implementar esses métodos internos do Python com os dunder em cada ponta aqui. Perfeito? Então é muito simples a chamada. Vocês podem ver que aqui retornou o que eu espero aqui no print. Se eu não implementasse esse método e tentasse chamar a classe como sendo uma função, como vocês podem ver aqui, ele ia retornar um erro. Perfeito? Então, basta você simplesmente implementar o método na classe e você aqui, quando atribuir aqui a instância a uma variável, você chamar a instância como sendo uma função. O bacana aqui é que eu obviamente tenho aqui todas as possibilidades de usar os recursos de orientação a objetos do Python. E quando eu for chamar essa classe aqui, quando eu for usar, eu simplesmente invocar ela como sendo uma função. Perfeito? Eu vou estar passando aqui para alguns exemplos de uso que podem ser mais comuns no dia a dia. E o primeiro deles é os decorators. Eu tenho duas opções no Python de usar decorators. Uma é usando funções e a outra é usando classes. Quando eu vou para o cenário de uso de classes, aqui eu tenho a opção de implementar um decorator com e sem argumentos. Nesse exemplo aqui eu estou implementando um decorator através de classes sem argumentos. Então obrigatoriamente eu tenho que implementar um método call para deixar essa instância aqui invocável, né? Invocável como sendo uma função, que é como o mecanismo interno funciona. E vejam que é muito simples fazer essa implementação. Basicamente aqui eu declaro aqui o corpo da classe, né? Tem um método init aqui que recebe a função e aqui dentro eu implemento o comportamento do decorator. Perfeito? Se eu fosse para o meu segundo cenário de implementação de decorators usando classes, eu teria mais ou menos a mesma ideia, só que aqui eu estou usando parâmetros, né?
Eu tenho um parâmetro aqui no meu decorator. Então eu mantenho aqui a mesma implementação do método call, com uma particularidade aqui que eu vou estar retornando uma função. O método call retorna uma função, e aqui dentro dessa função eu estou implementando aqui o comportamento do método. E o meu parâmetro ele passa a vir aqui no método init. Então essas são as duas formas de você implementar decorators usando classes, e nas duas formas obrigatoriamente eu tenho que implementar o método call. A segunda forma de uso, ou segundo exemplo que eu trago para vocês, é um exemplo bem interessante. O Python ele tem alguns métodos internos que eles esperam funções que possam ser invocadas, como por exemplo o filter, o map. Esses métodos, normalmente o segundo parâmetro aqui é uma lista ou algo que seja interável, né? E o primeiro método é uma função que possa ser invocada. Nesse cenário, eu acabei usando classes, né? Aqui eu tenho um esquema de herança, aqui, enfim. Usei todo um cenário de classes aqui e passei a instância da classe como parâmetro. Como eu tenho implementado o método call aqui na minha classe base, ele vai se comportar como sendo uma função, essa instância aqui. Então eu acabo conseguindo usar esses métodos que esperam funções como parâmetros usando classes. Também é um recurso bem legal. Em um cenário que você tem alguma coisa mais complexa, você pode usar todo o poder da orientação a objetos e passar a instância da classe aqui nesses métodos. Em cenários onde você usa, por exemplo, bibliotecas de terceiros que esperam funções, como parâmetros, você pode estar utilizando o recurso de classes, né, implementando o método call e transformando a instância da classe invocável, né? Muito legal esse exemplo aqui. O terceiro exemplo também é bem interessante, e aqui eu trago um exemplo em um cenário onde eu tenho uma certa dificuldade talvez de nomear o meu comportamento principal da classe. Então eu tenho um exemplo fictício aqui, uma classe settings, que ela vai fazer o parsing de uma configuração, que é um JSON, e aqui ele vai retornar partes da minha configuração. Nesse cenário aqui, eu tive dificuldade em achar o melhor nome para esse método principal que implementa esse comportamento principal. Poderia ter usado get, poderia, sei lá, ter usado algum outro nome mais genérico, poderia. Porém, uma opção que eu tenho é eu transformar a instância dessa classe em implementável e o comportamento principal dessa classe ser invocado como sendo uma função. Então, em cenários onde, de alguma certa forma, eu tenho dificuldade em encontrar um nome para nomear, né, o meu comportamento principal, eu posso usar aqui esse método aqui, transformar a classe como sendo uma função, né? A instância da classe, né, podendo ser chamada como sendo uma função. Também é uma opção de uso. Essa aqui, inclusive, diariamente eu passo com uma certa frequência por esse problema, e aí eu acabo usando, sei lá, nomes mais genéricos como process, do, algo assim. Perfeito, ou até mesmo em alguns casos repetindo alguma parte aqui do nome da classe. Sei lá, uma classe que converte alguma coisa, eu implemento aqui um método chamado converter, né? Então, uma opção é usar esse método aqui. O quarto e último cenário é um cenário bem interessante, um pouquinho mais complexo do que os outros. O que eu tenho aqui nessa classe? Eu tenho uma classe que converte PDF, e ela tem um parâmetro aqui que permite eu mudar o comportamento interno da classe. Ou seja, a saída da minha conversão em PDF pode ser esses três formatos aqui. Então, minha classe, ela permite que eu customize o comportamento dela com a saída que ela vai produzir. Nesse cenário aqui é o caso onde talvez eu usaria bibliotecas de terceiro para talvez agrupar algum comportamento ou algo assim. E a minha classe eu vou poder modelar ali a forma como ela funciona. Nesse caso aqui eu tenho a implementação dessas três saídas, e como que eu vou entregar a interface para o meu usuário final.
para quem vai consumir essa classe aqui. Eu vou entregar ela no formato de instâncias, ou seja, cada instância dessa cria uma classe com um comportamento específico, e essas 3 variáveis, quando eu for usar na minha aplicação final, eu vou poder usar elas como função. Então vai deixar um pouquinho mais simples a chamada a chamada desses comportamentos, né? Porque eu só vou aqui invocar, né? Como se fosse uma função. E todo o mecanismo aqui que modela esse comportamento com os parâmetros e instância de classes vai estar aqui dentro. Então, em um cenário um pouquinho mais complexo, eu posso estar, de certa forma, usando esse método aqui para entregar essas instâncias aqui, possibilitar que elas sejam chamadas como funções e, de certa forma, simplificando ali o meu código. Perfeito? Nesse vídeo era isso, explicar um pouquinho como que esse método pode estar sendo usado no dia a dia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.